nossa conversa, ela inicia quando a gente trata da matéria dos direitos fundamentais. Quando a gente fala em direitos fundamentais, essa expressão, ela engloba os direitos individuais e coletivos que você tanto conhece lá do artigo 5º, seus 78 incisos. Nós temos os direitos sociais previstos no artigo 6º, 7º, 8º e também seguintes até o 193, que vai tratar os direitos sociais. Temos os direitos à nacionalidade previstos no artigo 12. Depois nós temos os artigos 14 a 16, que vão falar dos direitos políticos, e o artigo 17 falando a respeito dos direitos dos partidos políticos. Quando falamos de nacionalidade, nós estamos falando de uma relação político-jurídica entre um Estado e uma pessoa, em que nós vamos ter, de um para outro, tanto direitos como deveres. Cidadania significa exercício dos direitos políticos. Existem nacionais que não são cidadãos. Porque existem pessoas que são o quê? Menores de idade, que ainda não votam e nem podem se candidatar a determinados cargos. Quero diferenciar com vocês os conceitos de povo e de população. População considera também os estrangeiros que estejam residindo no território nacional. Já o povo não. O povo, eu estou falando daqueles que guardam um vínculo de nacionalidade em relação àquele determinado estado. Nós temos a chamada nacionalidade primária ou originária, é a aquisição involuntária de nacionalidade, decorrente do simples nascimento, ligado a um critério estabelecido pelo Estado. Existem dois critérios básicos para estabelecer a nacionalidade. Eu não disse que são os únicos, eu disse que são os básicos. Nós temos o chamado ius sanguinis. É fácil de entender. É o tal do filho de peixe, peixinho é. Vamos ao outro critério. O critério do ius soli. Você vai ter a condição de ser considerado como nacional uma vez que você nasceu dentro de um determinado território. Você já percebeu que as pessoas perguntam assim, peraí, como é que pode fulano falar que é judeu sendo que ele nasceu no Brasil? Não é o local do nascimento que determina alguém ser da nacionalidade judaica. Por quê? É considerado judeu aquele que é filho de judeu, não importa em que canto desse mundo tenha nascido. Nós temos pessoas que são desprovidas de nacionalidade. Ou seja, se você não se encaixar num dos dois critérios, ou na combinação que possa existir entre eles, você vai estar na condição de apátrida. E nós temos também os polipátridas. Então temos aí assim, os indivíduos desprovidos de nacionalidade e os indivíduos com mais de uma nacionalidade. Como é que o Brasil define quem é brasileiro nato? Eu coloquei inicialmente o texto do artigo 12, inciso 1 da Constituição, que diz assim: são brasileiros natos. A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Perceba comigo que a linha A está trazendo aqui o critério do ius soli, ou seja, quem é nascido no território aqui da República Federativa do Brasil, em tese, ele é brasileiro, ainda que ele seja filho de pais estrangeiros. Só tem uma excludente para isso. É que esses estrangeiros que estão aqui não estejam a serviço do seu país. Por exemplo, um embaixador norte-americano, um embaixador inglês no Brasil, que o seu filho venha nascer aqui, como ele está a serviço do seu país aqui no Brasil, o filho dele não será um brasileiro nato. A linha B, os nascidos no estrangeiro. Perceba, eu não estou falando mais agora de quem nasce no território, já não é mais o critério do ius soli. Olha lá. De pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então é o seguinte, se nascer um filho de brasileiro ou brasileira que está no exterior, seja por que motivo for, se estiver a serviço, se um dos pais, os dois ou um deles, estiver a serviço da República Federativa do Brasil, esta pessoa será um brasileiro nato, ok? A linha C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Perceba que a gente tem duas situações. Imagine que o Paulo e a Maria, eles foram para o estrangeiro e lá nasceu o José. Paulo e Maria são os pais do José. Imagine que o José é filho, então, de brasileiros. Se o Paulo e a Maria registram o José numa repartição consular do país, do nosso país, lá no estrangeiro,
Já está certo. O José é brasileiro nato. Agora imagine que eles não fizeram isso. O José, quando completar os seus 18 anos, ele vindo residir no Brasil, em qualquer momento ele fala assim, olha, na verdade, eu estava no país tal, eu tinha nacionalidade lá tal, mas eu decidi ser brasileiro, porque meus pais são brasileiros e eu nasci no estrangeiro, então eu quero agora optar. Essa é a chamada nacionalidade potestativa, o potest, quer dizer, do poder de decidir. Colocando para você de forma esquematizada, olha aí, quem é brasileiro nato? Nós temos, na verdade, os seguintes critérios. Nós temos o critério do ius soli, nós temos o critério do ius sanguinis, mais aquela história do estar a serviço do Brasil no estrangeiro. Nós temos a questão do ius sanguinis e a pessoa, a criança, ser registrada numa repartição consular lá no estrangeiro. E nós temos ainda a questão do ius sanguinis, quando aquela criança completa a maioridade, vem residir no Brasil e decide ser brasileiro. Aí você tem a chamada nacionalidade potestativa. Há também a possibilidade daquelas pessoas que são provenientes de outros estados, que inicialmente tinham uma nacionalidade originária ou primária de uma outra nação, só que decidem ser brasileiros. É a aquisição voluntária da nacionalidade. Nós temos agora aí o inciso 2 do artigo 12, que diz assim, são brasileiros. Agora vai falar de quem? Os naturalizados. Olha o que diz a linha A. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, assim, vão existir alguns requisitos para o estrangeiro que quer se tornar brasileiro. Mas, se esse estrangeiro é proveniente de um país onde nós temos como língua lá a língua portuguesa, originário de país de língua portuguesa, então não estamos falando só de Portugal, nós estamos falando de todas aquelas nações ali africanas também, e outras, né, no mundo inteiro. O que acontece? A pessoa vem para cá, reside 1 ano, já pode pleitear para ser naturalizado brasileiro, ok? Mas será brasileiro naturalizado, não brasileiro nato. E nós temos aí, na linha B, a seguinte situação. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos. Então, se o estrangeiro vem de um país que não adota a língua portuguesa, vocês estão vendo aí o seguinte, olha, a pessoa tem que passar aqui 15 anos ininterruptos sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Essa daí, pessoal, é exatamente a lei de imigração que substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro, né, a Lei 6.815. Então, em 2017, nós tivemos o advento dessa nova lei, em que ela trouxe umas modificações aí quanto ao assunto que foram polêmicas. Então, quando a gente fala da naturalização, nós temos a ordinária, a extraordinária, a especial e a provisória. O objetivo nosso não é ficar trazendo minúcias da legislação para você decorar tudo. Não, não é isso não. Eu preciso basicamente que vocês compreendam, primeiro, que existem os casos de brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Que o brasileiro naturalizado é aquele que passou, evidentemente, por um processo de naturalização, visto que a sua nacionalidade será uma nacionalidade o quê? Não originária, será uma nacionalidade secundária ou adquirida. Que a nossa lei de imigração, ela traz 4 espécies. Nós temos a ordinária, temos a extraordinária, nós temos a especial e nós temos a provisória. São os 4 tipos de processo de naturalização. E você percebeu que os 2 primeiros são atos vinculados, ou seja, cumprir os requisitos, a pessoa vai obter a nacionalidade brasileira. Agora, se a pessoa pleitear uma das outras alternativas aí, o ato ele já é discricionário, ou seja, poderá ser concedida ou não.